Oi, tudo bem? Eu sou o Góes, estou aqui para mais um vídeo do canal Futebolas Clube. Hoje para falar sobre o passeio do Brighton lá no Emirates. Meteu 3-0 no Arsenal e parece ter acabado com qualquer expectativa, se é que já existia alguma, do Arsenal levar o título dessa temporada 22-23, porque agora as coisas realmente ficaram bem complicadas, podendo o Manchester City até ser o campeão já no próximo fim de semana. Então, um jogo que um jogo foi um jogo equilibrado até. Principalmente no primeiro tempo o jogo foi equilibrado, o Arsenal jogando em casa no Emirates tentou fazer o resultado, tomou as iniciativas do jogo, foi para cima do Brighton, teve a oportunidade de sair na frente, inclusive com algumas bolas. Tava difícil, o Brighton é um grande time, né? O Brighton também não dava espaço para o Arsenal. Foi um time que é muito bem ajustadinho ali, defensivamente, meio de campo muito bom. Então o Arsenal tentou algumas bolas, principalmente teve uma bola do Odegaard de fora da área que passou raspando a trave. Então o Arsenal teve inclusive a chance de sair na frente do marcador. Porém, a situação era bem complicada, porque a bola não entrava e era muito difícil. O Brighton é uma equipe muito forte, então foi ele, o Brighton, que acabou aí fazendo os gols e saiu na frente, fez 1-0. Tudo isso no segundo tempo, fez os 3 gols e matou o jogo aí com 3-0, deixando o Arsenal numa situação complicada, porque agora o Arsenal tem 2 partidas para jogar, enquanto o Manchester City tem 3 partidas. E agora a pontuação está muito desfavorável para o Arsenal e provavelmente não leva mais o título, porque aí agora o City teria que perder praticamente 2 dos jogos, né? E acho isso impossível, apesar que ainda tenha o Brighton no caminho do City. O Brighton pode tirar até alguns pontos do City, pode ser que empate com o City. Acho muito improvável. O City vem assim embalado, né? Tá passando igual um trator para cima de todo mundo, né? Então praticamente para o City agora depende muitíssimo dele, mas depende muito dele para ser o campeão. Basta que ele não perca, ou ele pode até perder um jogo, que ele será o campeão da mesma forma. Então eu acredito que a Premier League 22-23 está muito mais nas mãos do City, mais uma vez, né? É o 6º título, é o 5º título em 6 temporadas, uma coisa assim absurda. Então isso elevou muito, né? Tem elevado muito o nível da Premier League. Então os times aí vão ter que se reforçar, porque tem jogos que você assiste aí da Premier League, eu sempre acompanho a Premier League faz muito tempo, era duro jogar com qualquer um ali na Premier League, ninguém nadava de braçadas, muito difícil, né? E você vê o City praticamente nadando de braçadas num campeonato duríssimo, muito difícil. Então alguma coisa ali está muito errada, né? Ou o City está muito à frente de todo mundo, ou todo mundo sofreu uma queda de rendimento, né? Então eu acredito que ao contrário, o City puxou muito a régua para cima. É um time muito forte, né? E o treinador muito experiente, é um dos melhores do mundo, é um gênio, o Guardiola. Então eu acho que agora todo mundo vai ter, daqui para frente, acho que ainda aumenta mais o nível da Premier League, porque todo mundo vê a necessidade de ter que se reforçar para ter que conseguir enfrentar o Manchester City minimamente, né? Porque não dá para deixar uma equipe nadando de braçadas. São 6 temporadas, né? Há muito tempo já que o City vem aí fazendo o rapa, né? Vamos dizer assim. Bom, sobre o jogo, eu acho o Arsenal, o Brighton jogou com muito mais vontade. Eu acredito que teve muito mais raça por parte do Brighton. O Brighton não perdia nenhuma dividida, né? Teve vários desarmes e dentro do Emirates ignorou estar jogando fora de casa. O Arsenal é muito forte dentro do Emirates. O Emirates estava cheio, estava lotado.
mas o Arsenal parecia que não estava com a mesma, não estava com a mesma pegada, ou de fato foi surpreendido, né, por tanta vontade ali do Brighton. E foi um resultado assim que depois do segundo gol, vamos dizer assim, do Brighton, o Arsenal simplesmente entregou os pontos, porque não tinha mais o que fazer, ficou perdido em campo. O Arsenal tentou lutar, quando tomou 1-0, foi para cima, tentou pelo menos no mínimo empatar o jogo, mas daí toma o segundo, aí foi um golpe, né? Até os torcedores começaram a ir embora do Emirates. Então, em relação ao título, as coisas aconteceram assim para o Arsenal. Agora, se eu for ter que analisar, por exemplo, a temporada foi extremamente positiva para o Arsenal. Porque quando a Premier League começou nessa temporada, que na verdade começou ano passado, né, 22-23, a expectativa não era que o Arsenal brigaria ainda pelo título. O Arsenal é uma equipe que apostou num treinador jovem, que é o Arteta, que inclusive jogou no Arsenal, foi líder do Arsenal. O Arsenal apostou numa equipe, montou uma equipe de jogadores muito jovens, né? A média de idade ali baixíssima. Isso já vinha acontecendo da outra temporada, então essa segunda temporada já esperava-se um pouquinho mais da equipe, mas não que brigaria pelo título. Então o Arsenal passou a brigar pelo título de acordo com a temporada que foi fazendo, né? De acordo com a campanha que foi fazendo. Aí a régua aumentou, né? Então agora é o título. Então assim, é sempre assim, né? Mas esperava-se do Arsenal, por exemplo, a volta para a Champions League, né? Uma classificação, porque na era Wenger o Arsenal praticamente não ficava fora da Champions League. Agora há várias temporadas que o Arsenal não frequenta mais a Champions League. Então esperava-se tentar uma vaga para a Champions, no mínimo, né? Ficar ali entre os 4 primeiros. Ou alguns críticos assim lá na Inglaterra diziam que o Arsenal seria uma equipe que ficaria no meio da tabela. E aí de repente o Arsenal brigou pelo título. Então assim, o Arsenal é o vice colocado da tabela hoje ainda, né? Fez uma pontuação extremamente boa, poderia até ter alcançado a pontuação dos invictos lá de 2004, né? Mas então assim, a campanha foi positiva, vai voltar para a Champions, não sai mais, matematicamente já está classificado para a Champions, e o time está mais maduro, né? O time passou por essa experiência. Acredito que a próxima temporada, ou para a próxima temporada, a equipe vai se reforçar, né? O time vai se reforçar com novas contratações. Deve manter o Arteta pelo trabalho que deu bastante frutos esse ano. Eu acho que ano que vem o Arsenal disputa a Champions, né? Isso tem uma influência muito importante na questão, por exemplo, de patrocínio, e para reforçar o time é muito bom, por exemplo. Então acho que o Arsenal tem chance aí o ano que vem de vir bem forte, para poder novamente tentar brigar, dessa vez com mais consistência. Porque eu acredito assim, muita gente pensa, eu já falei no vídeo anterior, né, que eu falava no vídeo anterior, que o Arsenal, para mim, não perdeu o título naquele jogo contra o City que tomou de 4-1. Também não perdeu naquele jogo que perdeu de 3-1 para o próprio City, lá no Emirates. Acho que o Arsenal deixou alguns pontos para trás em alguns jogos em que ele muitas vezes era o franco favorito. Então, por exemplo, um jogo, tudo bem, lá em Liverpool, contra o Liverpool, o jogo terminou empatado, 2-2, apesar do Arsenal ter saído na frente, é muito complicado lá em Liverpool você tirar o resultado lá. Mas, por exemplo, o Arsenal conseguiu um ponto lá. Um ponto lá eu achei extremamente normal. Agora, o problema é que o Arsenal perdeu alguns pontos, né? Por exemplo, Southampton, em casa, o Arsenal quase perde o jogo, empatou o jogo aí no desespero, né? E o Southampton, na ocasião, era o lanterna ali do campeonato. Então o Arsenal deu umas osciladas em momentos que
não podia. Ele estava aí a 5 pontos à frente do City, né? Quando enfrentou o City pela primeira vez. Então, assim, faltou ao Arsenal um pouquinho mais ou talvez calma, talvez um pouco mais de, vamos dizer assim, acho que é uma equipe jovem, né? Então, assim, e é normal, toda a equipe, mesmo não sendo tão jovem, que chega um momento do campeonato que deu uma oscilada. O Arsenal oscilou, só que a oscilada custou muitos pontos aí. Então, ele poderia ir para o jogo contra o City, por exemplo, e a derrota de ontem, por exemplo, contra o Brighton, o Arsenal estava com pontos à frente que ele poderia, inclusive, essas derrotas poderiam nem influenciar na questão da conquista do título, porque quem estava atrás, desde sempre, era o City, apesar de estar com um jogo a menos, mas se você encostasse ali a mesma quantidade de jogos, o Arsenal ainda estava a 5 pontos à frente. Chegou a ficar a 5 pontos à frente, chegou a ficar a 8 pontos à frente do Manchester City, só que o City com um jogo a menos. Então, assim, eu acho que foi aí nesse ponto que foi complicado para o Arsenal, né? E você, o que você acha nos comentários aí? Bom, já era, né? Título já era mesmo? Ou vocês acham que uma coisa milagrosa pode acontecer do City perder 2 jogos, o Arsenal ganhar os próximos jogos? Não sei se mesmo assim matematicamente seria possível, mas assim, deixa aí os seus comentários, o que vocês acham da Premier League, do Arsenal, do City, enfim. Pode deixar o comentário aí sem medo. E também dê like aí, né? Coloca aí, dê um gostei aí, né? Um joinha que eles falam, para ajudar o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva também, né? Ative o sininho e vamos que vamos. Falta aí 2 jogos da Premier League, né? 2 jogos do Arsenal. A gente vai acompanhar aqui. E se você é torcedor do Arsenal, gosta de assistir jogos do Arsenal, então o próximo jogo ou o próximo compromisso do Arsenal vai ser no próximo sábado, às 13h30, horário de Brasília, então é Nottingham Forest, e Arsenal vai ser fora o jogo, ok? Nottingham Forest e Arsenal no The City Ground, ok? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até o fim, até o próximo. Amanhã tem um vídeo aqui falando de Copa do Brasil, ok? Então até lá, muito obrigado, tchau!